Olá pessoal, tudo bem? Então vamos lá para mais um capítulo da nossa série Perguntas e Respostas. Dessa vez sem mais delongas. Roda a vinheta. Olá, amigo do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Então a gente vai para o 18º capítulo da nossa série Perguntas e Respostas. Isso é claro depois de vocês clicarem no like e depois compartilharem o vídeo. Não vão esquecer, hein, pessoal? Vamos lá então para a primeira pergunta? Valéria Mendes perguntando: Doutor, tenho arritmia cardíaca, diagnosticada há alguns anos e tomo atenolol de 50 miligramas. Porém, fui ao cardiologista há 2 anos, mais ou menos, e ele mudou minha medicação para o Emprol XR, que é o metoprolol de 100 miligramas. Porém, doutor, notei que meus batimentos ficaram irregulares, ora muito lentos, ora muito acelerados. Voltei a tomar o atenolol e os batimentos voltaram ao normal. Porém, também sou hipertensa, estou tomando furosemida, que é um diurético de alça de 40 miligramas, por minha conta. Enfim, tá certa a conduta? Bom, Valério, você está fazendo tudo errado, né? Tudo errado. Porque você mudou a medicação, ele passou um medicamento mais específico, que é o metoprolol. Você tomava o atenolol, que é um beta-bloqueador que a gente está utilizando cada vez menos. E é claro que se de repente o metoprolol não te fez bem, você deveria antes ter voltado no seu cardiologista, questionado a ele se realmente o metoprolol não estava fazendo o efeito desejado, para ele te reexaminar, porque você simplesmente trocou a medicação e voltou para um medicamento que teoricamente é pior, né? Então, não quero que você faça nada, você vai ligar lá no consultório do teu médico, explicar essa situação, falar para ele que voltou para o atenolol e você, junto a ele, vai definir qual é a melhor conduta, tá? É isso que você vai fazer. Nada de automedicação, nada de ficar voltando para medicações do passado. É voltar e conversar com o teu médico para definir a melhor opção. Agora, com relação à furosemida, não vou nem te falar, né? Furosemida é um diurético de alça, é um dos últimos medicamentos que a gente utiliza para pressão alta, cada vez menos utilizado para esse fim. Então não tem nada a ver você tomar furosemida, ainda mais por conta, né? Furosemida não vai abaixar nada a tua pressão. Além de perder água, você vai perder um monte de eletrólito que é importante para a tua saúde. Então nada disso, né? Você vai voltar no teu cardiologista então e definir qual é o melhor tratamento, o que realmente você tem que fazer para tratar a tua pressão e já tratar também a tua arritmia cardíaca. Então deixa que a gente, junto com você, é claro, escolha a melhor conduta, a melhor classe de medicamento, a que te vai fazer melhor, a que te vai fazer mais bem, a que vai melhorar a tua qualidade de vida e aumentar a tua sobrevida. Não você ficar chutando remédio achando que vai controlar a tua pressão, porque não vai, tá? Vamos lá. Valdinéia Barros perguntando: a pessoa pode ter um infarto sem sentir dor no coração? Valdinéia, pode sim, tá? A gente chama de infarto silencioso. Então, às vezes tem, por exemplo, mulheres têm muito isso, pessoas que são diabéticas, pessoas que são fumantes, pode ter infarto e não ter dor. Às vezes a pessoa chega lá na emergência só com falta de ar, só toda sudoreica passando mal e não sabe nem definir que mal-estar que é. E a gente, através do exame físico e eletrocardiograma, enzimas, enfim, descobre que na verdade a pessoa está infartando. Então não é o mais comum é a pessoa chegar com dor no peito, aquela dor clássica, em aperto, duração maior que 20 minutos, que irradia para o queixo, que irradia para o membro superior direito, que é acompanhada de sudorese, de náusea, de vômito, palidez, né? Essa dor clássica do infarto. Mas tem principalmente, então, diabéticos, mulheres, tabagistas e idosos. Pode chegar com o que a gente chama de equivalente anginoso, né? Não chega necessariamente com dor no peito, mas com outros sintomas que nos fazem sugerir síndrome coronariana aguda ou infarto agudo do miocárdio. Então existe sim um infarto sem dor, tá? Tem pessoas que muitas vezes me procuram no consultório por um check-up de rotina e no check-up de rotina a gente descobre que o paciente já teve infarto. Aí ele, pô, bem que realmente teve um dia em que eu senti mal, que foi assim que eu não fui para o hospital. E a gente vai ver lá, faz os exames todos e descobriu que ele já teve um infarto, né? Então isso pode acontecer. É até bem comum no consultório. Eu devo pegar ali 1, 2 casos por mês de pacientes que já infartaram e nem sequer sabiam que tinham infartado,
Então isso pode acontecer realmente. Jane Alves Machado Silva perguntando: doutor, sinto muita dor de cabeça quando está calor, igual está aqui em Goiás. Pode ser que minha pressão sobe? O que acontece na verdade é o contrário, no geral, tá, Jane? A pessoa então ela tem dor de cabeça, essa dor de cabeça gera uma situação de estresse e essa situação de estresse faz a pressão se elevar. Então não é que a pressão sobe e a pessoa dá dor de cabeça. É claro que existem pressões que às vezes tão elevadas, medidas pelo menos acima de 18/11, ali, em que a pessoa pode começar a ter ali, uma pressão na nuca. Mas aquela dor clássica, forte, ela dificilmente está relacionada à pressão alta. Então a dor de cabeça ela veio antes, a dor de cabeça fez com que teu coração acelerasse, com que você ficasse estressada, nervosa, e essa sensação de dor de cabeça é que fez no final a pressão se elevar, tá? Então a pressão alta foi uma consequência dessa situação de estresse que foi a dor. E não a pressão alta deu a dor de cabeça, que pode até ocorrer, mas em casos de pressão extremamente elevadas, tá bom? Kenia Fernandes perguntando: doutor, meu coração bate como se desse um solavanco. Principalmente me incomoda muito para dormir. Minha mãe usava marca-passo e faleceu há quase 4 anos. No intervalo de 7 meses, faleceu 2 irmãos dela também de infarto. Devo me preocupar? Na verdade, essa sensação de solavanco pode ser que você... O que é o solavanco? É uma palpitação. Então, sempre fala, palpitação, ela pode ser assim decorrente de arritmia cardíaca. Então, toda palpitação ela deve ser avaliada. Essas palpitações que elas duram mais tempo, mais de 1 minuto, por exemplo, e que vem acompanhada com sensação de tontura ou sensação de desmaio, essas são as mais preocupantes, tá? Mas se você está sentindo solavanco e isso está te incomodando, você vai procurar um cardiologista para ele poder te examinar e pelo menos descartar que isso não tem nada a ver com doença do coração. Agora, outra coisa, tem muita gente na sua família aqui que você falou que teve infarto, né? Então, cuidado tem que ser redobrado também em questão de prevenção de infarto. Porque muita gente espera ter sintoma, então começa a ter dor no peito e me procura. Não, a gente sabe que hoje sempre teve, né, exames de prevenção de infarto. Então, através de um bom exame físico, uma boa anamnese, através de exames complementares, a gente consegue reduzir em muito a chance do paciente vir a ter um infarto no futuro. Então, você fazendo o teu acompanhamento com o cardiologista direitinho, muito pouco provável que você venha ter um infarto, tá? Então, se você tem toda a tua família que infartou, não é porque todo mundo infartou que você vai ter que infartar também, tá? Então, faça o acompanhamento de rotina, que de infarto você não vai ter problema, tá bom? Mas o cuidado tem que ser redobrado realmente. Elise Carmen perguntando: desde o ano passado soube que tinha insuficiência cardíaca, que é o coração fraco. Mas não entendi muito. Fiz cateterismo e todos os exames e deu insuficiência na válvula tricúspide, aórtica e mitral, só que de leve deficiência, tá? Pouco preocupante isso, tranquilo. Será que tem que me aprofundar mais em exames? Isso é muito ruim? Me deu uma luz, doutor, sou da Paraíba. Com relação à insuficiência cardíaca, que é o coração fraco, realmente você tem que manter o teu acompanhamento com o teu médico, tá? Porque o coração fraco, quando maltratado, ele pode começar a dar sintoma, então cansaço, às vezes uma fraqueza, às vezes começa a dar falta de ar quando deita, acorda assustado querendo puxar o ar, pode começar a dar inchaço nas pernas, enfim, a insuficiência cardíaca você tem que tratar. Então existem medicamentos hoje extremamente eficazes para a insuficiência cardíaca, para não deixar progredir a doença, para que o coração não fique ainda mais fraco. Com relação às valvopatias, não, são valvopatias leves, tá? Então é só acompanhamento clínico lá com o seu cardiologista, tranquilo, normal. Mas com relação à insuficiência cardíaca, é importante que você mantenha todas as medicações, não esqueça de tomar os seus remédios, para evitar a evolução, para evitar que a insuficiência cardíaca piore ainda mais. Tá bom, Elise? Então é manter o acompanhamento médico. Bom, então é isso, pessoal. Então é mais um vídeo da nossa série Perguntas e Respostas. Mais uma vez peço para que vocês compartilhem o vídeo, gente. Se você compartilha a sua dúvida, com certeza é a dúvida de pelo menos mais 100, mais 200 pessoas.
E eu quero que, para quem ainda não é inscrito no canal, pelo amor de Deus, né, gente? Fazendo conteúdo aqui 2 vezes por semana, postando vídeo para vocês. Nada mais justo que vocês clicarem, se inscreverem no canal e clicarem no sininho. O que é clicar no sininho? Quando você clica no sininho, todo vídeo novo meu cai lá no seu e-mail. Então você já vai saber que está sendo que mais um vídeo novo meu foi postado. Tá bom, pessoal? Então vou ficando por aqui. O recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.